Olá, o nosso papo de publicitário de hoje está com a Ana Luísa Lourenço e nós vamos falar sobre um tema que é, ao mesmo tempo que ele é um espectro muito amplo, se faz polêmico, Sim, complexo, bastante. que é a representação na publicidade da mulher negra. Então, isso vai, assim, é um campo de infinitas possibilidades e vários caminhos a serem abordados e trabalhados. Ana Luísa, até o momento, porque eu sei que haverá vários desdobramentos, Sim. mas até esse momento, você, numa perspectiva da representação social da mulher negra, sob o olhar da publicidade brasileira, o seu estudo, ele vai fazer uma análise cronológica, ou seja, ele vem acompanhando, vai acompanhar essa evolução, ou vai fazer um recorte do momento do tempo presente, como está hoje, a partir de algumas campanhas de uma ou duas marcas que estão investindo de uma forma mais assertiva nessa perspectiva. Então, no começo da minha pesquisa, eu queria trabalhar de uma forma mais cronológica, de como era antes e como que nós estamos atualmente. E dentro disso, eu até peguei duas marcas, né? Que uma eu vou citar mais o atualmente, que é a Natura, e outra é relacionada à marca do Lauren, que eu peguei uma campanha um pouco mais antiga. Aí depois eu tentei que ajustar isso um pouco. É só assim, só para a gente contextualizar. A Natura é agora 24, 25? Isso, mais ou menos. Ela começa a se reorganizar e se reconfigurar ali para os anos 2000 já. Tá, dos anos 2000. E a da do Lauren é mais antiga, o quê? 2010? É, mais ou menos 2010. Ou seja, são 2 décadas. Você está fazendo olhar um salto, né, um gap de 2 décadas. Isso. Tá. E aí, como fica... como você vai fazer... Que olhar é esse que você vai fazer? Análise de discurso, análise de conteúdo, um estudo semiótico das campanhas para contemplar essa representação social? Ou você vai fazer única e exclusivamente um estudo descritivo de como era e como está? Então, eu quero fazer um estudo descritivo do como era e como está. Aí eu estou trazendo essas duas marcas por isso, por causa dos anos também. E eu até pensei, o meu capítulo 1, eu até pensei em começar com alguns autores, porque eles começam a trazer um conceito, uma perspectiva que eu vi que ajudaria a mim mesma, né, a entender o que seria essa representação. Quem são os autores que vão te embasar na representação social? Então, no começo do meu capítulo 1, eu comecei com Stuart Hall, porque ele vem me oferecendo assim uma base metodológica mesmo, que eu consigo entender o que é representação e a fixidez da imagem que ele traz. Ele vem explicando o que seria essa fixidez, que no caso ela se refere à redução do sujeito dentro da sociedade, né? Quando a gente define ele com poucas características. Então, é como se eu definisse você... É como o outro, como a definição do outro, com poucas características. Você traz Stuart Hall para trabalhar essa questão mais ampla da perspectiva da representação social. Isso, tá. Junto com Bell Hooks, que aí ela traz também outro termo bem complexo, que é sobre o olhar opositor, que é onde que ele permite que ela pede, né, no conceito, no que ela explica no livro, para que a mulher negra ela tem a ação de se olhar de volta, mas de uma forma crítica, para a gente tentar se recusar e se colocar no objeto passivo em uma imagem. E aí, para fechar o capítulo 1, eu também coloquei o Thomas Sowell, que ele traz uma lógica mais... que ele vai pensar mais na lógica do custo e do lucro dentro da publicidade. Uhum. E como é que, assim, trazendo essas duas campanhas, por que é que essas duas campanhas, no campo da publicidade, nós sabemos que a publicidade reflete um momento histórico, social, né, econômico de uma determinada
né, geração, inclusive até a gente consegue compreender alguns zeitgeists, né, que são aqueles recortes. Quando a gente faz um afastamento, a gente compreende por meio da publicidade, das leituras das peças publicitárias. E o que te chamou a atenção que foram destacadas campanhas da Dulorem e da Natura sobre esse olhar de buscar a representação, a compreensão da representação da mulher nessas peças publicitárias? O que te chamou a atenção? Então, o que me chamou a atenção é assim, o começo da Natura é que quando eu penso Natura, primeiramente eu penso sempre em sustentabilidade. Mas nos últimos anos ela vem mesmo tentando trazer mais a diversidade, né, de corpos diferentes e tudo mais para dentro das suas campanhas. E dentro disso tem o meu recorte, que são mulheres negras. E eu vejo que eles tentam mesmo buscar apresentar mais mulheres de diversas tonalidades de cores e corpos dentro das campanhas. Em contraponto, eu vi que a Dulorem, claro, ela não está cometendo esse erro há anos, ela também tentou se reposicionar dentro do mercado, mas ela tem um erro que não foi só uma única vez, mas eu peguei só uma campanha de um único ano, mas em que ela traz para dentro da campanha a coisa da sexualização do corpo da mulher negra, né? Que aí eu vou abordar também nos meus capítulos sobre estereotipo, e essa coisa toda que acaba que eu vou ter que puxar para a parte do racismo estrutural, porque isso é uma herança que ficou com a gente, né, por causa, infelizmente, da escravidão. E me chamou a atenção essa marca e a Natura, como que ela está conseguindo, né, fazer a diferença no mercado, e, em contraponto, a Dulorem ainda não ter conseguido chegar a esse ponto, entendeu? A Dulorem chegou a fazer alguma campanha mais recente com esse olhar, de forma que você chegou a comentar assim, eles não erraram só uma vez, erraram mais de uma vez. E tem uma questão também que está muito associada ao produto, né? Porque sim, sexualizar com cosméticos, sexualizar com lingerie, a gente consegue perceber que a balança é muito, né? Sexualiza com todos os tipos sim, em todas as possibilidades. É porque ali fica um pouco mais evidente por causa da frase. Eu acho que se tivesse a frase, eu não vou lembrar aqui agora, gente, desculpa. Mas a frase fica um pouco... Fica na cara que talvez poderia ter sido trabalhado melhor, né? A construção daquele texto, daquela campanha de lingerie, sabe? A imagem com a comunidade atrás, aí é colocado um homem sem camisa. Então, eu acho que poderia ter sido mais conversado, para que não ficasse muito assim... Porque até se fosse uma mulher branca de comunidade, ou não, também eu acho que não seria de bom tom. Então, Pois é, aí tem essa questão. Quando você falou que lá atrás, né? Esse lá atrás, a gente percebe que não só numa perspectiva da representação da mulher negra, mas como um todo, né? Se nós formos resgatar as campanhas publicitárias desta mesma época que você está trazendo, das mulheres no geral, recorte das mulheres, cerveja, tem algo, não? Hoje, se você assiste uma campanha de cerveja, é aquele estado de vergonha alheia, né? Meu Deus, como é que aprovaram uma campanha? Mas era uma época, estava lá num contexto. Quando a gente destaca isso, a gente consegue observar. A minha leitura é, nossa, que salto quântico, né? Como mudamos? Eu nem digo se a gente evoluiu ou não evoluiu, porque a gente não sabe, né, para onde vamos. Mas assim, nossa, como mudamos? Como estamos diferentes, né? Então, talvez tenha que se considerar, né, que a época, esse olhar, né, seja a mulher negra, a mulher branca, a morena, a indígena, todas as mulheres brasileiras, né, poderiam ser percebidas dessa forma. Não esvaziando essa potência e essa preocupação sua de trazer essas duas para fazer essas análises. E aí eu te pergunto, hoje, a Natura trabalha... Há mais alguma marca que venha desenvolvendo um trabalho em que você olhe na perspectiva dos autores que você está lendo, né, que estão dando conta dessa perspectiva, que estão fazendo um trabalho legal?
A presença da mulher negra na publicidade brasileira melhorou? Tá diferente? Eu Tá acho melhor? que sim. Que, assim, no modo geral, sim. Eu acho que a gente conseguiu se ver mais, ter uma narrativa, assim, mais presente, com mais complexidade também, de não ser só uma coisa talvez rasa um pouco, sabe? Eu acho que, claro, que tem outras marcas também que trabalham nisso, sim, de forma que a gente consiga... eu não trabalho com essa marca no meu estudo, mas até a Fenty Beauty da Rihanna é uma marca que a ideia inicial era pensar em várias tonalidades. Claro que é uma marca que está trabalhando vários produtos, mas no comecinho era pensar em várias tonalidades para a base. E é para todas as mulheres, todas, de todas as cores. E eu acho que essa marca ter essa ideia e essa... Como é que eu posso explicar? Essa iniciativa já, ainda mais vindo de uma cantora que, né, que é dona da marca, que é a Rihanna, que é uma mulher preta, eu acho que é uma potência gigante e que está impactando o mercado, né? Que ela também trabalha também com lingeries, com vários outros produtos. E eu acho que é uma das marcas que, assim, que só vai acrescentar para a população negra e qualquer outro tipo de pessoa também. Uhum. E dentro dessa sua análise, você vai, quando trouxer as duas campanhas, sob que perspectiva você vai fazer a leitura e a análise simbólica dessas campanhas? Vai ser apenas descritiva ou você vai trazer algum elemento semiótico? Como é que você vai fazer essas considerações? Professora, posso ser sincera? Ainda estou pensando ainda. Ainda está pensando. Não vou inventar a resposta agora, não. Eu tô pensando, é porque eu pensei em fazer uma análise comparativa, mas eu também não quero ficar falando como se a do Lauren só errou. Porque a gente vive numa estrutura que a gente já... não é talvez, já tem reproduzido algo, assim, talvez preconceituoso, sim, sabe? E é bom ver hoje em dia o debate sobre vários assuntos. Eu acho que isso é maravilhoso, graças a Deus. Não, e essa coisa do Lauren errou, mas naquela época ela não... Tem um momento da pesquisa aqui que eu não vou saber aonde que foi. Peraí. Localiza aqui. Que tem uma parte aqui que o Bourdieu ele explica que a cultura dominante ela disfarça a desigualdade. Então a gente, talvez naquela época, via algo como se fosse neutro ou natural. É natural as mulheres estarem ali um pouquinho mais... com menos roupas, vamos dizer assim. Você quer ver uma coisa também, o que é natural? Vamos aí um pouquinho, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Até os anos 80 na época, inclusive... não, mais que isso. Acho que até os anos 90, nós ainda normalizávamos, achávamos muito natural as campanhas publicitárias direcionadas ao público feminino que vinham, né, com aquele modelo clássico europeu, né, de mulheres, por exemplo, campanhas de shampoo, condicionador, de creme, na época a gente chamava de creme rinse, né, que era dublado. Então, não se fazia nem campanhas com mulheres brasileiras, não havia uma representação social feminina brasileira, e vinham as loiras de olhos azuis, as ruivas com sardas. E aí nós, mulheres, no bojo, todas nós juntas, né, envolvidas nesse mesmo contexto, sentadas diante da televisão, nos intervalos comerciais, ouvindo aquela dublagem, como se fossem mulheres brasileiras falando para o português, e não tinha nada a ver com nenhuma mulher brasileira se sentia representada naquelas campanhas, e a gente entubava, né? Sim. A gente entubava, né? Então, eu acho que realmente a publicidade e minha sensibilidade. Hoje, cada vez mais a gente fala muito de estudos antropológicos. Quando se começa a pensar no loco regional, no pense globalmente, haja localmente, né? Que bom que alguém teve essa brilhante ideia e expressou na perspectiva mercadológica que invade a comunicação, pense globalmente, haja localmente, porque há necessidade, há que se ter a representação social desse contexto loco-regional, né? Então, as campanhas publicitárias começaram, houve a necessidade dos profissionais cada vez mais ficarem atentos
peraí, o que está acontecendo no meu entorno, né? Quem é esse consumidor? O que ele faz? Quais são as relações simbólicas, né? As relações de poder, as relações de troca? Porque o consumo é uma prática simbólica, né? E sendo simbólica, é cultural, e cultural é coletivo. Então, repete essa frase que você falou. Tá. Que ele explica como que a cultura dominante, ela disfarça a desigualdade. E aí a gente não sabe... Aí no caso, se apresenta algo neutro ou e normalizava, né? Algo natural. Quer dizer, eu acho que os estudos antropológicos dentro da comunicação, especialmente na publicidade e do marketing, auxiliam muito a gente desconstruir isso. Você não acha? Sim, hoje eu estava... Peraí, professor, repete de novo, que eu estava pensando. Os estudos antropológicos, eu acho que ajuda a desconstruir, porque você precisa ter um olhar atento sobre aquele grupo. Né? E aí aquele grupo, né, ele não representa um contexto amplo que possa, inclusive, foi o que falou, né, sublimar a presença daquele determinado grupo. Então, quando você dá um olhar atento, dá foco, dá atenção, eu acho que desconstrói esse locus muito genérico, muito amplo, Sim. que às vezes esconde, né, esconde as práticas de opressão, né, de submissão, de isolamento. Sim. É um caminho legal. É um caminho, né? É um caminho legal. O que você gostaria, assim, que você veio estudando até agora, que você gostaria de ressaltar, que você achou mais legal até o presente momento no teu estudo? Nossa, professor, é que assim, como é um tema bem amplo, é amplo, né? E acho que tem vários, são muitos conceitos, né? Da fixidez da imagem. Eu expliquei, não expliquei? Já expliquei. Já falou. Aí olhar o opositor, aí também eu vou citar um pouco o Bourdieu, porque ele fala sobre o poder simbólico. Uhum. Aí também eu trouxe um pouquinho... Ai, meu Deus, esqueci o nome do... Isso que é ruim, professor, esqueci o nome do autor. Não tem problema, não. Ai, meu Deus, cadê ele? Eu vou citar um pouco também de Angela Davis e um pouco do... acho que o nome dele é Fanon. Tá. Para fazer que tipo de abordagem? Então, nessa abordagem que eu cito ele... Professora, meio que aqui agora eu não... Assim, o que eu mais lembro de alguns autores é do capítulo 1. Não tem problema, eu só queria que você fizesse o teu fechamento de tudo que você já tratou até agora. O que você achou de que te chamou mais atenção e que você, caramba, que legal que eu segui esse caminho e eu tive um insight super legal sobre essa questão. No final das contas, você está encerrando o capítulo 2, tá? E vai deixar o capítulo 3 para o semestre que vem, sim, porque é o seu estudo, a pesquisa é o campo, é botar a mão na massa. Até agora, o que mais te marcou? De tudo que você leu, de tudo que você produziu, de tudo que você escreveu? Olha, professora, eu acho que essa parte assim, de falar sobre a presença, de trazer representatividade, é a parte que mais... É porque tem a parte da minha pesquisa que eu falo também um pouco sobre o estereotipo, né? Eu vou falar da hipersexualização, né? É isso, né? Meu tema. Mas ainda assim, quando eu vou ler as partes, né, que os autores estão falando sobre a representatividade, a representação, de você poder se ver, de você poder se ver também com outra narrativa, de você criar outra perspectiva sobre... Porque quando você vê, quando você consegue se ver, você também consegue criar outra perspectiva, né? Criar outro imaginário, né? E eu também sinto que quando eu tô lendo, ainda mais quando eu li um pouco... Eu não vou conseguir citar muito de Angela Davis, mas pelo menos de Bell Hooks, quando eu estava lendo, eu consigo sentir que... Acho que o imaginário coletivo, pelo menos o meu imaginário começou a mudar mais. Eu até comecei a ler um livro da Viola Davis. E, sim, te traz uma perspectiva diferente do que talvez ela viveu. E que, tipo, é triste, mas a gente sabe, olhando ela agora, nossa, ela... Não é legal falar que fulano venceu, mas ela, no caso, é muito bom ver a realidade dela hoje para a realidade do que ela vivia. E aí é muito bom eu, como uma mulher preta, ver essa mulher. Né? Mesmo que eu não seja uma mulher preta retinta,
eu me sinto orgulhosa por ela onde ela está, porque, assim, ler um pouco do livro dela, eu não cito ela aqui não, mas eu só comecei a ler de curiosidade, né? Mas, tipo, acho que Bell Hooks e a Angela Davis me trouxe uma vontade a mais de ler mais autores pretos, porque por mais que eu fale de diversidade, né, eu tenho que falar que eu não estava lendo muito a minha diversidade. Então, agora com esse trabalho, eu estou conseguindo até me reconhecer um pouco mais, isso está sendo bom. Bom. E sim, e o livro da Viola é maravilhoso. Tem um momento sim, que dá vontade de chorar, mas assim, toda vez que eu tenho esses momentos de vontade de chorar, é porque assim, é uma realidade que ela viveu, uma verdade da vida dela. E aí automaticamente eu tento lembrar do que ela vive agora. E que para mim aqui, mesmo que eu esteja muito longe, eu acho que deve ser muito bom ela poder trabalhar com o que ela ama e ver que o que ela sonhou, ela conseguiu conquistar. Ela foi atrás, porque ela precisava. E, assim, eu tô adorando fazer esse trabalho. Tá difícil, porque é muito conceito. Eu tô morrendo de medo de chegar na banca e não conseguir falar as coisas. Mas só de eu ter vindo hoje aqui, eu tô entendendo que eu entendi. Entendendo que você entendeu? Acho que é ótimo. Tudo bom. É porque é muito conceito. Bom. E eu vim lendo. Eu acho ótimo isso. Isso é uma construção sua. Sim, ontem eu li sobre, ontem eu pensei, cara, se eu continuar lendo muito, eu vou esquecer. Portanto, que eu não vou conseguir falar muito de outros. Mas olha só, a questão é, o mais importante não é assim, o esquecer. Você sabe que para nós tem uma questão dentro do conceito dos estudos de memória que a gente precisa esquecer para depois lembrar, né? Então, e quando volta, né, volta ressignificado. Acho que o mais importante de tudo é quando eu vejo você falando aqui, o tempo todo eu ouço muito uma expressão que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente a utiliza, porque tem determinadas expressões que, de tanto serem utilizadas, elas perdem a sua força. Sim. Mas, assim, exatamente na hora que você se posicionou, nessa questão do lugar de fala, né? Sim. De você estar construindo esse espaço que te pertence, que eu acho que, pelo que você falou, ainda não era seu. Não. Eu acho que não é. Você está se achando. Eu acho que isso já valeu todo o trabalho. Sim. Eu acho que isso Por mais que eu falava de um lugar, poxa, a gente tem que ver, a gente tem direitos, mas eu estava lendo pouco sobre. Eu estava... eu tô repetindo o que o fulano falou, mas o que eu penso, por mais que eu vou... Que eu não... Assim, claro, a gente tem os nossos próprios pensamentos, nossas opiniões, mas muita coisa que eu começo a pensar é a partir de pessoas como Bell Hooks, quando tá ali escrevendo e falando sobre a vivência da mulher preta, que eu fui pensando, poxa, é verdade, realmente tá nesse lugar é difícil, mas também não é só difícil, a gente também consegue aprender com o nosso dia a dia e construir uma perspectiva diferente. E isso, às vezes, vindo de pessoas que são semelhantes a gente e também diferentes. Diferentes. E eu tô adorando o trabalho. Muito bom. Fico feliz. Eu pensei, quando a Kátia começou a me perguntar... Não foi tranquilo? Foi, eu tava nervosa, tava quase fugindo. Ah, foi bom. Não, foi bom. Foi bom pra você? Tô gelada. Tô gelada, professor. Não, é só um papo de publicitário, que esse médico vem de volta para falar como é que foi o resultado do seu trabalho. Ai, tomara que dê tudo certo. E olha, gente, é uma caixinha de surpresas, né? Porque quando a gente trabalha, faz esses estudos, essas imersões, o campo começa a abrir tantas portas e a gente tem que ter um orientador muito legal, né, que dê um norte. Não, esquece aqui agora, esquece aqui, fecha aqui, deixa isso para o mestrado, deixa isso para o doutorado. Exatamente. E pelo papo eu tô achando, né, que vai ter aí um caminho largo, grande, né? Passos largos aí em direção ao sucesso e a essa... É uma ressignificação, né? Do ser estar no mundo. Sim. Tá bom? Que bom. Então nos vemos no próximo Papo de Publicitário. Deu tudo certo? Tudo certo, impecável. A gente se vê no próximo Papo de Publicitário.